Sejam bem-vindos ao Estado da União com Stefan Grobe, em Bruxelas. Aquilo para o qual os especialistas vinham alertando há meses tornou-se uma realidade na Europa. A segunda vaga de Covid-19 espalha-se um pouco por todo o lado. O número de infecções diárias atingiu níveis nunca vistos desde o auge da crise na primavera. Os hospitais enfrentam um número crescente de pacientes em terapia intensiva e estão a ficar perigosamente perto da saturação. Esta semana, os líderes europeus aprovaram medidas mais rígidas sobre a circulação e concentração de pessoas e alertam o público de que poderão vir a aprovar medidas ainda mais restritivas. Na verdade, teremos um confinamento parcial. Para manter o contágio sob controle, o número de contactos sociais e viagens deve ser drasticamente reduzido. O nosso objetivo é reduzir os contactos a nível privado, que são os mais perigosos. Nesta fase decisiva e crítica do outono, é muito importante que todos continuem a colaborar. De momento, os governantes tentam evitar confinamentos totais. Ninguém quer essa realidade, dadas as graves consequências económicas. A pandemia continua também a afetar a agenda política, na medida em que eventos públicos estão a ser cancelados ou reduzidos ao mínimo. O Grupo Socialista no Parlamento Europeu manteve o evento Semana da Parceria União Europeia-África, uma relação importante que a União Europeia quer expandir. O objetivo é que a África se torne um parceiro em pé de igualdade em termos de comércio e partilhando os valores políticos. As nossas prioridades na Europa devem ser as mesmas da agenda para a relação com a África: igualdade, Estado de Direito e democracia. Há uma área na qual a África se está a sair muito bem atualmente, ainda melhor do que a Europa: a pandemia de Covid-19. O continente sofreu muito no passado com o vírus HIV e o vírus Ébola e parece ter aprendido bastante com essas experiências. Vamos conversar com o Dr. Ngozi Nsenga, coordenador do Programa de Respostas a Emergências na Delegação Regional da Organização Mundial de Saúde para a África, a partir de Brazzaville, na República do Congo. Muito obrigada. Antes de passarmos à análise, faça, por favor, um ponto da situação atual. Quais são os países e as regiões africanas mais afetadas pela Covid-19? Todos os 47 países foram afetados. Há bastantes casos em todos os 47 países. No total, temos cerca de 1.200.000 pessoas infectadas no continente. E, infelizmente, faleceram 26.000 pessoas devido à Covid-19. Claro que temos a nossa lista dos 10 países mais afetados e entre eles está a África do Sul. A África do Sul teve o maior número de casos desta região e recentemente reportava o equivalente a 60% dos casos diários no continente. Mas outros países muito afetados são a Argélia, a Etiópia e o Quênia, que têm reportado um maior número de casos nesta região. No início da pandemia, os especialistas projetaram milhões de mortes e infecções graves e o colapso dos sistemas de saúde já instáveis nessa região. No entanto, 6 meses depois, esse cenário de terror não se concretizou. Por que é que este vírus não atingiu a África ao nível que foi antecipado? É verdade, todos, incluindo a nossa organização, estavam muito preocupados no início da pandemia, de que a África provavelmente seria a zona do globo mais atingida pela pandemia. Felizmente, eu diria que, com grande sorte nossa, até agora não vimos esse cenário. Repito, até agora. Ainda não estamos livres desse cenário, mas até agora não vimos números muito elevados, mesmo catastróficos, como pensámos que teríamos. Por que é que isso acontece? Pensamos que, tal como qualquer outro surto, há muitos fatores que contribuem para a situação atual em África. Um deles é que a maioria dos países africanos tomou a decisão certa no momento certo. A maioria dos governos tomaram medidas preventivas e ao nível social quando ainda nem sequer reportavam casos. Alguns países tomaram essas medidas quando tinham muito poucos casos. Em segundo lugar, há uma dinâmica própria. A maioria dos casos no início do surto registou-se nos grandes centros urbanos, capitais e outras grandes cidades. Por causa das medidas tomadas, podemos dizer atualmente que o surto não se expandiu rapidamente para além das capitais.
O que pensa do argumento de alguns especialistas de que a idade é um fator que explica a resiliência em África, já que é um continente com muita gente jovem, com médias de 20 anos de idade, o que constitui uma espécie de barreira natural para este vírus. Isso é verdade, mas simultaneamente analisamos a dinâmica da expansão da doença e percebemos que não foi muito diferente da dinâmica noutras regiões. Uma população com uma média de idade jovem pode ter desempenhado um papel, mas não sabemos exatamente em que medida a estrutura demográfica de facto contribuiu para a situação que temos agora em África. Muito interessante a sua contribuição, Dr. Ngozi Senga, da Delegação Regional da Organização Mundial de Saúde para a África. Com a perspectiva de novos confinamentos a pairar no horizonte, as pessoas que terão de passar mais tempo em casa poderão querer armazenar algo mais do que papel higiênico. Talvez possam inspirar-se num caso no Japão. Veja com atenção e vai perceber a alusão à ópera William Tell de Rossini. Faça o possível para que nem todas as garrafas sejam de bebidas alcoólicas. Termina aqui esta edição com Stefan Grob. Obrigado por ter assistido. Tenha uma boa semana.